como se calcula o comprimento de emenda das vezes por disposições construtivas ou pelo próprio comprimento da peça, é necessário fazer uma emenda nas barras de armadura. E essas emendas podem ser de 3 tipos: por traspasse, por luvas com preenchimento metálico ou luvas rosqueadas ou prensadas, por solda e até mesmo por outros dispositivos mecânicos devidamente justificados. Mas hoje vamos falar só sobre as emendas por traspasse, que são as mais comuns. Bom, o cálculo do comprimento de emenda é bem simples e deriva do cálculo do comprimento de ancoragem. Para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser ver depois. Bom, e como eu falei no vídeo de ancoragem, no caso de ancoragem por aderência, a barra deve ser ancorada em um comprimento suficiente para que a aderência ocorra. Então, da mesma forma, no caso de emenda, também se deve garantir um comprimento suficiente para que os esforços sejam transferidos de uma barra para outra, na região de emenda. E isso também é possível graças à aderência entre o aço e o concreto. Mas esse tipo de emenda não é permitido para barras de bitola maiores que 32 milímetros. Então vamos lá. Primeiro, vocês têm que saber que o comprimento de emenda por traspasse em barras tracionadas é diferente de barras comprimidas. E a expressão do comprimento de emenda por traspasse em barras tracionadas é essa daqui, onde o L0T vai ser o comprimento de emenda em barras tracionadas, que vai ser igual a 1 alfa, que é o coeficiente função da porcentagem de barras emendadas na mesma seção. Calma que já vamos ver o que é isso. Vezes 1 LB necessário, que é o comprimento de ancoragem necessário. E, de novo, eu mostro direitinho como se calcula o LB no vídeo de ancoragem. E isso tudo tem que ser maior que um L0T mínimo, que é o comprimento de emenda mínimo, que é o maior valor entre 0,3 de alfa LB, onde o LB é o comprimento de ancoragem básico, 15 φ e 20 centímetros. Aí, quando as barras têm diâmetros diferentes, o comprimento de traspasse deve ser calculado pela barra de maior diâmetro, tá? Então, se eu tiver que emendar uma barra tracionada, o comprimento de traspasse vai ser esse L0T. Mas isso é válido quando a distância livre entre as barras emendadas for entre 0 e 4 φ, onde φ é o diâmetro da barra. O que isso significa? Imagine que eu tenho aqui uma viga e eu preciso fazer uma emenda no ferro superior dessa viga. Bom, aqui percebemos que a distância entre as barras a serem emendadas é praticamente nula. Então, o comprimento de emenda vai ser o L0T. Agora, e se eu tivesse um recorte nessa viga, de forma que eu precise emendar esta barra aqui com esta de cima? Aqui nós vemos que existe uma certa distância entre as barras a serem emendadas. E se essa distância for menor que 4 φ, o comprimento de emenda vai ser o próprio L0T. Mas se essa distância for maior que 4 φ, nós vamos ter que somar esta distância D no comprimento de traspasse L0T. Isso para garantir um comprimento de traspasse após a mobilização das tensões de transmissão dos esforços entre as barras, tá? Então, é possível sim emendar barras em camadas ou níveis diferentes, só que o comprimento de emenda vai ser um pouquinho maior. Então, vamos ver o que é o coeficiente alfa, que é a função da porcentagem de barras emendadas na mesma seção. O valor de alfa ele é tabelado pela norma brasileira NBR 6118, conforme essa tabela aqui, que depende da proporção de emendas na mesma seção. Então, vamos ver o que é essa proporção de barras emendadas em uma mesma seção. Vamos voltar ao exemplo da nossa viga e escolher uma determinada seção de emenda desta viga, por exemplo, essa daqui. Bom, consideram-se na mesma seção transversal as emendas que se superpõem, como neste caso aqui, ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos de 20% do comprimento do trecho de traspasse. Então, por exemplo, nessa situação aqui, nós temos 2 trechos de comprimentos de emenda. E se a distância entre esses trechos for menor que 0,2 de L0T, essas emendas são consideradas na mesma seção transversal. Mas se essa distância for maior, então as emendas não vão ser consideradas na mesma seção. E por que isso é importante? A proporção máxima de barras emendadas tracionadas na mesma seção possui algumas limitações, e esses limites estão determinados na norma conforme essa tabela aqui, que depende do tipo de barra, da situação de detalhamento e do tipo de carregamento. Então, por exemplo, no caso de barras de alta aderência, que são as barras mais comumente utilizadas, dependendo de se o detalhamento for em apenas uma camada ou em mais de uma camada, eu possuo uma limitação de barras tracionadas na mesma seção. Se o detalhamento for mais de uma camada, eu só posso ter 50% das barras emendadas na mesma seção. Eu já vou mostrar um exemplo.
Mas em barras comprimidas, todas as barras podem ser emendadas na mesma seção, tá? Então, uma vez obtida essa proporção, nós vamos voltar à tabela do alfa e ver o valor correspondente. Então, se eu tiver, por exemplo, 100% de emendas na mesma seção, o valor de alfa é igual a 2. Então, pode ser que você já tenha ouvido falar que o comprimento de traspasse é o dobro de ancoragem, ou o traspasse é 2lb. É que em elementos mais simples, que não sejam armados em duas camadas, eu posso ter 100% de emendas na mesma seção, e o valor de alfa é igual a 2, isso está correto. Mas pode ter casos em que eu tenha que fazer emendas alternadas, e aí o valor de alfa, e consequentemente o comprimento de traspasse, pode ser menor. Bem, e no caso de armaduras comprimidas, todas as barras podem ser emendadas na mesma seção, e o valor do comprimento de traspasse, L0C, vai ser o valor do próprio LB necessário, sem a necessidade de ampliação pelo coeficiente alfa. E claro, isso deve ser maior que o comprimento mínimo de traspasse, neste caso, 0,6 de LB, 15 φ ou 20 centímetros. Bom, vamos ver aqui algumas dicas de detalhamento. Geralmente, nós evitamos fazer emenda nas zonas tracionadas da estrutura. Então, por exemplo, nessa viga aqui, onde eu tenho momentos negativos nas extremidades e um momento positivo no meio do vão, nós vamos preferir colocar emenda na zona comprimida da seção. Então, por exemplo, para o ferro superior, aqui a gente tem a emenda detalhada na zona comprimida, que é aqui no meio da viga, e não nas regiões próprias tracionadas onde estão os momentos negativos. E da mesma forma, para o ferro inferior, nós vamos detalhar a emenda na extremidade e não no meio do vão, que é a zona mais tracionada. Agora, se, por exemplo, o ferro inferior, para o momento positivo, eu tiver que detalhar em duas camadas, nós vimos ali na tabela anterior que eu não posso ter 100% de emendas na mesma seção. Então, nesse caso, se eu tiver que fazer emenda, eu vou colocar a primeira camada aqui numa posição e a segunda camada com emenda nesta outra posição. Ou seja, eu tenho 50% de emendas na mesma seção. Isso é o que a gente chama de emendas alternadas, ok? Bom,